dejando de ser pagano. Se você não sabe bem o que é pagano, a definição que encontrei aí, é aquele que não pertence a nenhuma das religiões monoteístas, que tem um solo Deus. Porque há religiões que têm muitos deuses, e o pagano é o que pertence a todo isso. E na realidade, pagano é todo aquele que não tem verdadeiramente a Deus como seu Deus. Não tem verdadeiramente a Deus como seu Deus. Que não é nascido de novo. Pagano é o que tem a religião cristiana, pero não tem o Cristo de la religião. Mira, quero dizer outra vez isso. Pagano é todo o que tem a religião cristiana, pero não tem o Cristo de la religião. Hermanos, assim estamos com cientos, miles e miles dentro de las igrejas cristianas, buenas igrejas, pero estão aí, têm a religião de Jesus, pero não têm o Jesus de la religião. E sabe, ter a religião de Jesus não quer dizer nada, porque se você vai ler os evangelhos, vai ser uma descoberta aí, que os que mataram Jesus eram os mesmos de sua religião. Não foram os ateus, não foram os paganos, pero eram os mesmos de sua religião. Foram eles que mataram os sacerdotes, os líderes, e os principais foram eles que pediram para que se entregasse Jesus à morte. Então, eram paganos, estavam aí, e a religião de Jesus tinham sido circuncidados, como Jesus lo foi, estavam aí participando, assim, todas as coisas da religião, pero não tinham o Deus de sua religião. ¿Me entenderam? Então, eu falei com eles de dois tipos de paganos. Que são esses dois tipos de paganos? Um tipo de pagano é um pagano bem claro, não está escondido. Um tipo de pagano é um que está em uma religião que não tem nada a ver com Deus. Está aí em muitas religiões, e se você mira na Bíblia, você vai ver que no tempo do Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, havia pessoas que estavam em las mais diferentes religiões. Incluso havia religiões que sacrificavam seus filhos. A Moloque era um deus que tinha. Havia uma religião de Moloque. E eu pus aqui algumas dessas religiões que havia no Antigo Testamento. Dagon, Moloque, Aserá, todas eram religiões paganas. Não tinham a Deus, não tinham o verdadeiro Deus de Israel. Então, essas religiões paganas é sencillo para mirarmos e dizermos, oh, esse é pagano. É muito claro. Pero há dois tipos de paganos. Há os que estão nessas religiões, e muitas vezes os que estão em nenhuma religião. Dizem, não, eu não tenho religião, eu não creio em Deus, sou um ateu. Então, esse é um pagano. Pero isso é bem sencillo para que compreendamos, para que saibamos quem é este pagano. Então, esse pagano que não tem religião, está lleno por aí. Aqui neste país, que é um país cristiano, há cientos de pessoas, maiormente nas universidades, homens, parece que quanto mais inteligentes, mais estudiados, mais paganos são. Em minha universidade, havia cursos aí que todos os maestros eram paganos, não eram cristianos. Diziam que eram ateus, que não havia Deus, e que essa coisa de Deus era a criação do homem. Eram paganos, e estavam aí. Então, esse é sencillo para conhecermos. Sim? Agora, há um outro tipo de pagano que não é tão sencillo para conhecermos. E que tipo de pagano é esse? É as pessoas que estão aí em la religião cristiana. Estão aí na Assembleia de Deus, os bautistas, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Católica, que é uma religião cristiana, sim? Pero não têm o Deus de la religião, não têm o Cristo de la religião. Aún aqui com nós outros podemos ser paganos, porque podemos estar aqui nesse meio, sim? Uma igreja de Deus,
pero estamos aqui e hacemos todas as coisas, cantamos e hacemos tantas coisas, pero não temos o Cristo de la religião. Então, esse tipo, segundo tipo de pagano, é uma pessoa que está em la religião de Jesus, pero não tem o Jesus de la religião. E é tão sencillo, sabe por quê? Porque muitas pessoas se chegam à religião querendo fazer coisas. Então estão fazendo muitas coisas para Deus. E se você vai à Bíblia, no Evangelho, vai encontrar aí escrito que no último tempo vão vir a Jesus um grupo de pessoas vão dizer: Jesus, em tu nome hicimos milagros, echemos fora demônios. E Jesus vai responder a eles: apartaos de mim, não vos conosco. Estavam aí, hasta mesmo fizeram coisas para Jesus, pero não tinham a Jesus. Então, o verdadeiro cristiano é o que está em la igreja cristiana, é o que hace coisa para Jesus, pero antes de la religión tiene una persona, la persona de Jesús. Muita gente pensa que os rituales que hacemos, a música, o que cantamos, a prédica da palavra, as orações, é isso que hace de um cristiano. Não, o que hace de um cristiano é ter uma persona. Porque todas essas coisas podemos fazer sem que tenhamos Jesus. A Bíblia mostra isso. Então, eu quero falar de este tipo de pagano. El pagano que está en la iglesia, pero não tiene el Jesucristo de la iglesia. Muitas vezes hasta diezma, muitas vezes hasta hace oração. Como a Bíblia disse, que assim aí no tempo de Jesus, iam às praças, vestiam roupas com bem assim hermosas e haciam longas orações. E Jesus disse: Deus não está ouvindo. Já tiveram sua recompensa. Deus disse: não seja como eles, porque já tiveram sua recompensa. Então, se queremos ser buenos cristianos, não queremos ser cristianos paganos, sim? É verdade ou não? Queremos ser buenos cristianos, verdadeiros cristianos, e não paganos, não cristianos paganos. E por isso é que temos que prender muita atenção. Temos que examinar a nós mesmos e perguntar: que tipo de cristiano sou? Sou um cristiano de hecho ou sou um cristiano pagano? Sabes? Seria uma lástima, seria uma pérdida estar 20 anos em la igreja e aí muere e Jesus disse: não te conosco. E aí vai dizer: pero Senhor, eu estou em la igreja há muitos anos, eu fui bautizado, eu tomei a Santa Cena tantas vezes. Jesus vai dizer: pero você não tuvo a mim. Porque o cristianismo é uma religião de uma pessoa, não de rituales. Muitas vezes estamos enganados pensando que as coisas são os rituales que hacemos, pero não, é a persona. Cristiano é o que tem a persona de Jesus vivendo sua vida em seu coração. Pablo dijo dessa maneira: agora já não sou mais eu que vivo, pero Cristo que vive em mim. E ele viver que agora tenho em la carne, vivo por la fé en el Hijo de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim e hoje vive em mim. Isso é um verdadeiro cristiano. Então, vamos para frente. Aí então temos esses cristianos, que é o que quero falar hoje. Aí eu falei muito dos outros cristianos, né? De los outros paganos, digo, não cristianos, que não tinham, pero desafortunadamente aqui nas igrejas cristianas hoje está lleno de paganos. Isso me hace muito mal quando começo a pensar. Há pessoas aí na igreja fazendo coisas, vão a morrer. E na hora Jesus vai dizer: não te conosco. E vai dizer: pero Senhor, fui bautizado. Jesus disse: bueno, bautismo não salva nadie, porque se salvara porque eu tinha que morrer. Eu tomei a Santa Cena, Senhor, pero a Santa Cena não salva. O que salva é a persona de Jesus vivendo a vida dele em nós outros. Quero dar algumas características de cristianos paganos, para que podamos mirar para nós outros e responder a pergunta: que tipo de cristianos somos? Porque é melhor fazer esta pergunta hoje
de que ter que responder a pergunta quando Jesus viene nos buscar e aí não há mais tempo. Aí não podemos cambiar, porque enquanto estamos aqui podemos cambiar, pero depois já não mais. Já não mais. Amém? Então, a primeira característica de um cristiano pagano, ele não crê em la Bíblia como a palavra de Deus. Por favor, ponga aí 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em la justiça. Toda a escritura. E está assim de gente. Há igrejas inteiras que dizem assim: mira, a Bíblia não é toda a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E isso é uma grande tonteria, porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, quem é que vai decidir o que é palavra de Deus e o que não é? Eu? Você? Quem somos nós outros? Como podemos? Toda quer dizer de uma capa para a outra capa. Todo que está aí ao meio é palavra de Deus, inspirada por Deus. Amém? Vai para mim, para 2 de Pedro 1, 20 e 21. Antes de todo, tenha muito presente que nenhuma profecia da Escritura surge de la interpretação particular de nadie. Há muita gente fazendo interpretação da Escritura, mas a Escritura não vem de nenhuma interpretação particular. Vamos ao 21. Porque a profecia não ha tenido su origen en la voluntad humana. Espera aí. Há muita gente querendo que o que diz a Bíblia, ou haciendo com o que diz a Bíblia, seja sua vontade. A Bíblia diz: nenhuma vino por vontade humana, sino que os profetas. E você sabe quantos profetas temos aí? Cientos de profetas na Bíblia. E temos muitos livros. Temos os profetas maiores, os profetas menores. E a Bíblia diz que hasta Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, era profeta. A Bíblia diz isso. Sino que os profetas hablaram de la parte de Deus, impulsados por el Espírito Santo. Os profetas, os que escreveram as Escrituras, eram, ¿sabes qué? Solamente instrumentos em las manos de Deus. Então, a primeira característica de um pagano que está na igreja cristiana é que está aí na igreja, pero não crê na Escritura. A palavra crê é uma coisa muito importante que temos que entender muito bem. Porque muitas vezes estamos dizendo que creemos, porque sabemos que a palavra existe. Está aí em nossa Bíblia. Pero crer não é saber que existe. O diabo sabe que Deus existe, pero não crê nele. Muitas vezes decimos que creemos porque estamos de acordo. Estar de acordo não é crer, crer é muito mais. Creer, ¿sabe lo que es? Es recibir para si. Es poner en su corazón. Muchas veces la palabra está ahí, pero no la dejamos caer en nuestro corazón. Entonces no creemos. No creemos, no tenemos la palabra. ¿Entendieron? Entonces, la palabra de Dios es la manifestación de la mente de Dios. Hermanos, se eu te dou aí um caderno e uma pluma, e te digo, escreva todo o que está em tu coração. E você empieza a escrever. Ele llena um caderno de 100 hojas. Escreve todo aí. Casi escreveu um livro. 100 hojas llenas. É a expressão de tu mente. É o que estava aí em tu mente. Pero a palavra de Deus é a expressão de la mente de Deus. E você vai escrever aí, se te dou a pluma e digo, escreve aí tua vontade, vai escrever todo o que quer. A palavra de Deus é a expressão não somente da mente de Deus, de lo que Deus pensa, pero também é a expressão, sabe de quê? De la voluntad de Ele. E aí quando oímos uma palavra, ou vamos fazer sua vontade ou não, ou vamos obedecer ou não.
Entonces, esa es la cosa. Entonces, la palabra de Dios es la manifestación de la mente de Dios. Y sabe, la palabra de Dios, por último, es una persona, es Jesús. Mira Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio, vamos a leer todos. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo verbo, pero ¿quién es este verbo? Yo no sé lo que es verbo. Entonces vamos para el 14, ahí del capítulo 1. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Quién era ese verbo? Jesús. Verbo quiere decir una palabra que tiene acción. Por ejemplo, ¿quiere ver un verbo? Verbo, venir acá. Una acción, usted tiene que salir y venir. ¿Ok? Entonces, verbo es una persona. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando usted está leyendo su Biblia, mira hermanos, mira aquí, prenda atención. Usted agarra su Biblia, está leyendo su Biblia. Se usted não estiver lendo a persona de Jesus aí, perdeu a coisa, não está lendo nada. Está lendo uma história, e aí há tanta gente que agarra a Bíblia e lê as histórias. Está lendo uma coisa que se passou aí. Há tantas pessoas que agarram a Bíblia e leem o que se passou, pero não estão lendo os princípios, a palavra de Deus. Não estão lendo Jesus aí na Bíblia. Sabe, hacemos uma confusão muito grande nessa questão de la palavra de Deus. ¿Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela vino dentro de uma cultura. Então, aí na palavra de Deus que foi dada, por exemplo, no Antigo Testamento, em la cultura de los judíos. Então, ela vino na cultura de los judíos, pero en esta palavra havia, sabes que? Uma coisa muito importante. Princípios que jamais se cambiam. Princípios que jamais se cambiam. Aí, por exemplo, no Novo Testamento, Pablo habla de umas coisas que não eram princípios, que eram costumbres, que eram cultura. Então, quando você lê a palavra de Deus, tem que entender o que não pode cambiar, o que é princípio. E o que é uma cultura. Pablo, por exemplo, habla de las mulheres usar su pelo largo, porque disse que o pelo era dado em lugar de lo velo que tinham que pôr em sua cabeça. Isso se passou, essa era a cultura. Pero o princípio não se passou. Quem sabe que princípio estava por detrás de isso de usar su pelo comprido? En aquel tiempo, no hoy, pero en aquel tiempo de Jesús, cuando Pablo estaba enseñando, solamente las prostitutas cortavam su pelo. E aí lo que Pablo estava querendo dizer, mira, usted não é uma, então não se pareça com uma, não se vista, não se haga como uma, não corte su pelo. Essa era a cultura. Hoy, muitas vezes as prostitutas são os que têm pelos largos, ¿sí? Não há mais isso, pero o princípio não cambiou. O princípio de la submissão, o princípio de la santidade, de la separação, de não se parecer como o mundo, isso não cambiou. Isso sigue hasta hoje. Então, muitas vezes, por não entender essas coisas, hacemos uma confusão na cabeça. E dizemos, pero há coisas na palavra de Deus que não é para hoje. Todo lo que não é para hoje é que era uma cultura que se passou. Pero todos os princípios, desde Adão e Eva hasta hoje, jamais passaram. Por exemplo, havia um princípio aí, depois do pecado, que se você queria chegar-se a Deus, tinha que trazer um cordeiro, poner sua mão, um cordeiro sem defeito, sem mancha, poner sua mão sobre ele, confessar seus pecados sobre esse cordeiro. E aí o cordeiro tinha que morrer. Sabe que princípio é esse? Isso falava de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o cordeiro. Isso não passou jamais. Pero matamos cordeiro hoje? Isso passou. Todos os princípios
de la palabra de Dios son para hoy. En el tiempo de Jesús, los que estavam na igreja e que eram paganos, sabe como era que Jesus chamou eles? Cizaña. La cizaña, quando se planta, nasce junto com o trigo. E quero dizer-te, se parece igualito ao trigo. Então Jesus contou uma parábola de la cizaña e del trigo. Aí em Mateus capítulo 13, ele disse que um homem tinha um campo e sembrou o trigo. E na noite vino um inimigo e sembrou a cizaña, que não era trigo, e no meio do trigo. E sabe, a cizaña para Jesus são todos os que são paganos, que estão em meio da igreja cristiana, pero não são cristianos, são cizaña. Jesus lhe chamou por este nome, ok? Então sembrou a cizaña, e aí então cresceu os dois juntos, e aí o trigo estava casi amarillo, e aí os discípulos disseram, vamos arrancar a cizaña. Jesus disse, não, déjalos crescer juntos. É por isso que há muita cizaña no meio da igreja cristiana, junto com o trigo, porque a palavra de Jesus é, não los arranque, deja crescer junto. E sabe por que não? Para que não ocorra de que arranca um trigo junto, porque são muito parecidos. Se for arrancar, vai ter dificuldade para saber o que é trigo e o que é cizaña. Então, deixa crescer junto, porque aí está, mira, aí está a cizaña, aí está o trigo, e de lá de cá a cizaña. Parece muito parecido. Poderia arrancar equivocadamente lo bueno. Então Jesus disse, deixa que cresça, porque uma vez crescendo, depois quando madura, ponga-la del maduro, la outra. O trigo vai estar bem amarelito, vai estar bem diferente. E mira como está a cizaña. Esses cresceram juntos. Aí então é sencillo para conhecer. Então aí disse, então assim vai ser a coisa. Deus vai mandar os ángeles, vão agarrar todo o trigo, vão a poner aí nos graneros. Los graneros é o cielo. E vai agarrar a cizaña e vai echar no fogo e vai a queimar. Esse é o inferno. E agora mira as lições que temos aí. La cizaña, quem siembra a la noche. La parábola que leí dice que a la noche vino um inimigo e sembrou. Não siembra de dia, porque tem que esconder-se, porque está sembrando algo que não pode sembrar. E por que o inimigo siembra la cizaña em meio do trigo? Essa é uma boa pergunta, hein? Sabe por que ele faz isso? Porque a cizaña vai a concorrer agarrando a comida que está aí em la tierra e saca a comida que era para o trigo, a cizaña saca fora. É a mesma coisa que Jesus contou em la vid. Jesus disse, eu sou a vid verdadeira. E todo pâmpano que está em mim não dá fruto, corta. E por que corta? Sabe por quê? Por um pâmpano que está aí e não dá fruto, está tomando toda a vitamina, ou como é? Sépia, em inglês, pero não sei. Esta coisa branca que corre por aí, não sei o nome em espanhol. Está agarrando todo e não deixa para os que produzem. Então, há que cortar, porque senão a produção vai estar comprometida. Então, o inimigo siembra a cizaña porque quer sacar a vida. Eu vou dizer para você, eu não estou aqui para juzgar a nadie, e eu conosco bem a Bíblia. A Bíblia diz, não juzguei para que não seas juzgado. E por demais, eu aprendi uma grande lição. Havia gente que estava aí na igreja que eu podia jurar que era cizaña. E depois de 10 anos, me tomaram 10 anos. Eram os que mais me davam problema. Consejeria, estamos malo com a mulher, malo com os filhos. E eu tinha que invertir tanto. E quando já estava chegando à conclusão, vou deixar de ir, porque essa cizaña se convertia e se tornava um bom cristiano. Então, só Deus sabe.
Solo Dios sabe, por eso es que no podemos arrancar. Pero hay muchos que van a ser assim por la vida toda. E não vão a produzir fruto, não vão a cambiar. Vão estar aí, sempre dando problemas, sempre agarrando a comida que é para... Vou dizer uma coisa para vocês. Há aí uma pesquisa sobre pastores. Eu leio muito isso. E há homens de Deus e muito inteligentes que fazem pesquisas sobre os pastores. E há uma pesquisa que diz assim, que o pastor gasta 80% de seu tempo com os que não vão a produzir nada. E seu liderazgo, que é o outro 20%, que é o que vai a produzir, dar fruto, e vai ajudar, e vai a fazer, o pastor não tem tempo para eles, porque ele gasta com os que dão problemas. Está entendendo a cizaña? Está entendendo a cizaña? Isso é a cizaña. Dá problema e não produz. Toma o tempo. Toma a comida del trigo. Então, a coisa é terrível. ¿Por quê? Porque a Bíblia diz claramente: à noite, inimigo vino e sembrou. Inimigo. Amém? Então, não era Deus, não era servo de Deus, não era nada, pero era inimigo. A outra coisa importante é crescem juntos. Sabe por quê? Sabe por que Jesus chamou Judas e lhe deixou Judas seu tesoureiro por 3 anos? Pensa que Jesus não sabia que era Judas? Sabia. E ao final, quando Jesus le echou fora, aí na última cena, que Jesus deu panito mojado para Judas e disse: lo que tiene que hacer, hácelo deprisa. Demônio entrou nele. Este demônio estava querendo entrar nele desde o primeiro dia. E por que não ele entrou? Porque Jesus não o deixava. E ele se quedou 3 anos. Agora a pergunta é: por que Jesus lhe deixou aí 3 anos? A resposta é essa: para que tiveram uma chance. Deus é justo. Nadie vai a ser juzgado sem que tenha tenido uma chance. Judas teve 3 anos andando aí. Viu todos os milagros de Jesus. Estava aí sempre com Jesus. E não entregou seu coração a Jesus. Estava na igreja de Jesus, e os discípulos de Jesus, pero não era de Jesus. Não tinha Jesus. Entendeu o que é cizaña? Judas era uma cizaña. Assim é a cizaña. Cresce junto para ter oportunidade e para proteger o trigo. Deus não quer que podamos arrancar, porque não somos como Deus. Se fuera Deus aqui arrancar todas as cizañas de todas as igrejas cristianas, Ele o arrancava e não arrancava nenhum trigo, porque Ele era capaz de conhecer. Pero te imaginas eu tentando arrancar? Ai, ai, ai. Possivelmente vou arrancar muito trigo. Então, se Deus disse: não arranque. Deja que os ángeles vão a venir e vão arrancar. Deja crescer junto, por amor ao trigo, e para que tenham chance de cambio. Pero al final serão echados el fuego. Versículo 30 nos diz isso. Eu penso que essa palavra, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu venia cá sábado para escrever, pois Deus pôs em meu coração. Eu penso, e essa palavra sonou para mim muito dura. E eu disse para Deus: Senhor, esta palavra é muito dura. E sabe qual foi a resposta que tuvo de Deus? E eu disse para ele: Senhor, não estou tentando predicar esta palavra para a igreja, é muito dura. E Deus me disse: é muito justa. Porque assim todos vão ter uma oportunidade. Quando chegarem em frente de Deus e não cambiaram de cizaña para trigo, não vão ter excusas delante de Deus, porque tiveram toda a chance e foram avisados. Eu disse: bueno, então eu vou a predicar. Então vou a predicar. Então estou predicando aí de los paganos dentro da igreja, de la cizaña dentro da igreja. Agora quero predicar sobre as características de los paganos. Quais são as características de la cizaña? A primeira característica de la cizaña é não creer
em la Bíblia. Uma vez que não crê em la Bíblia, a coisa está mal. Sabe por quê? Porque o único que pode transformar cizaña em trigo é a palavra de Deus. Eu era uma cizaña enorme. E Deus me cambiou em trigo por sua palavra. Então, quando não creemos na palavra, quando não estamos atentos, quando nosso coração não está aberto e dizemos, pero a Bíblia disse muita coisa, como se fosse a palavra de homens, estamos cerrando a porta para que não podamos ser transformados de cizaña para trigo. Eu dou graças a Deus. Por muito tempo resisti à palavra, pero finalmente me entreguei. Finalmente, por la graça de Deus, finalmente me entreguei. E Deus me transformou de cizaña em trigo. Amém? Então, não creem na palavra, esse é o problema. Uma lástima que muita gente esteja na igreja, a vida toda, e muitas vezes está aí por um tempo, pero é pagano. Então, há pouco se vai. E aí nós dizemos, mira, deixou Jesus. Não, não deixou Jesus. Deixou a religião. Porque a Jesus nunca lo tuvo. Porque se lo tuviera, quem lo tiene de hecho, com certeza, jamás lo deja. Saíram porque não eram. E é o que Jesus disse em Juan. Se foram porque não me pertenciam. Não eram meus. E Jesus disse, Padre, não perdi ninguno de los que me diste. Exceto a Judas, o hijo de la perdición, que se foi. Então, isso é importante. Sem palavra não há como nascer outra vez. Outra coisa importante que é as características dos paganos. Não têm nascimento de novo, não têm fé. Vivem no natural. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim, a fé viene como resultado de oír la mensagem ou la palavra. E o mensaje que se oye é a palavra de Cristo. Quando você ouve, há solamente uma chance para você de ter fé. Oír a palavra. Sem palavra, não há fé. Então, os paganos estão aí, na igreja. E muitas vezes, e los ajudamos. E outra vez, e los ajudamos. E outra vez, E por que Deus nos ajuda? Por que não têm a ajuda de Deus? Porque são paganos. Porque não têm fé. A única maneira de você agarrar a ajuda de Deus para você é por fé. Hoje prediquei aqui por la manhã sobre isso. Sobre fé. É a única maneira. Não têm fé. Então, vocês estão sempre dependendo de si mesmo, dependendo de los outros. Então, por isso é que os cristianos estão aí, com toda sorte de necessidades, e não progressam, porque não há fé. Estão vivendo como paganos, estão vivendo em sua força, em sua sabedoria, em suas estratégias, pero não em la sabedoria de Jesus, em la força dele, em la estratégia dele. Então, os paganos não têm fé, pero temos fé nós outros. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não têm fé, vivem em lo natural. Irmãos, como está llena as igrejas, todas as igrejas, não estou dizendo de nossa, talvez haya aqui também, pero estou falando de todas as igrejas cristianas, Assembleia de Deus, Bautista, todo. Como há gente que não consegue viver por fé, creer en la provisión. E aí chega o final do mês, e aí a pessoa se torna assim, Jesus, que hago agora? Vou necessitar desse dinheiro, então não vou entregar meu dízimo. E rouba a Deus. Torna 2 vezes pior. Ao revés de crer a Deus e confessar a Ele e pedir sua provisão e crer a Ele, não, acaba roubando a Deus, coisa terrível. Então, irmão, estamos aqui na casa de Deus. Quem é você? Um pagano dentro da casa? Tem que pensar. Pastor, graças a Deus que não sou pagano. Ok, vou fazer um teste com você. Não necessita responder, ok? É só um teste para pensar. Se você é um hijo de Deus,
Usted ama a palavra, porque nasceu da palavra. Quanto lê a palavra por semana? Ama a palavra. Nasceu da palavra. Tiene a palavra em tu coração. Quanto la lê? El pastor, es que não sabes, tenho que sair cedo. Bueno, és pagano. Confia mais em tu trabalho do que nas coisas de Deus. Dá mais importância para as tuas coisas do que as coisas de Deus. És pagano. La oração. La Bíblia diz, orad sem cessar. E por que temos que orar? Quando eu estava no seminário, houve uma discussão. Havia uns paganos aí, muitos, comigo no seminário, se tornaram pastores, eram paganos, e continuam, seguem sendo paganos, muitos deles. E a discussão é essa. Para que orar? Se Deus já sabe todas as coisas. Qual é a função teológica da oração? Ai, ai, ai. Qual é a função? E uns disseram, não temos mais que orar, porque Deus já sabe tudo. Pero então, por que a palavra diz orar sem cessar? Sabe por quê? Não é que Deus não lo saiba, é que você quer compartilhar com Deus. É que você quer depender de Deus. A oração te põe em dependência de Deus. Por isso ora. Então, se você está aqui na igreja, aleluia, não sou pagano, pastor Juan. Ok, como está a tua vida de oração? Os cristianos oram, os paganos não oram, porque confiam em si mesmo. Como está a tua vida de oração? Você está entendendo? Eu estou fazendo pequeno teste, para que depois não seamos agarrados de surpresa, pensando que somos uma coisa e não somos. Porque todavia, há chance de cambiar. Pero quando estiver em lo cajón, aí se terminou a chance. Não há mais. E les pido graça sobre mim, porque les digo a verdade. E a verdade muitas vezes é dura. 2 perguntas. Que tipo de cristiano sou? Sou verdadeiro ou sou cizaña? Que harei para deixar de ser cizaña? Bueno, di montão de coisas aí. Creia, reciba a Jesus, deixa a palavra, reciba a palavra de Deus, que não vino de homens. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Reciba ela em tu coração.